A paz do Senhor a todos. Essa tarde eu quero trazer aqui uma reflexão da palavra de Deus para o nosso elevo espiritual, né? Estudando a Bíblia Sagrada, você sempre encontra situações que servem de grandes lições para nossas vidas, né? E eu, nessa feita, estudando 1 Samuel, capítulo 16, aqui no verso 12, nos diz: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Que nós vemos aqui a ocasião em que Davi vai ser ungido, ou foi ungido, a rei, né, rei de Israel. E ele substituiria o rei Saul. E analisando a história de Davi, eu comecei a tirar algumas lições para a minha própria vida. Espero que sirva para você também nessa tarde, né, nesse dia, nessa hora. Porque Davi, ele aparece na história como um simples cuidador de ovelhas, um pastor, cuidava do rebanho do seu pai, mas Deus, na sua onisciência, agradou chamar a Davi para o reinado, para ser rei. E nós vamos ver que o próprio Davi, ele vai chegar a mencionar entre suas vitórias, que ainda quando estava no pasto, cuidando das ovelhas, chegou a matar urso, matar leão, e, consequentemente, na época em que ele mencionou essas vitórias para o rei Saul, ele se mostrou ali uma pessoa que, embora para muitos não, mas ele se declarou experiente, confiante, alguém capaz de enfrentar alguns embates na vida. E Davi, quando ele se depara com a situação de Israel, em que Golias afronta por 40 dias, buscando um soldado, buscando alguém para o enfrentar, nós vamos entender que Davi ele se dispõe a lutar, ainda desacreditado pelo rei Saul, ainda desacreditado por seus irmãos, mas o fato é que Davi, ele demonstra que realmente é uma pessoa disposta a estar lutando em favor da obra de Deus. E assim foi, ele vence a Golias, logo mais ele é coroado rei de Israel, e as vitórias começam a aumentar. Porque Davi, a cada guerra, a cada embate contra as nações, ele sempre sai vencedor. A própria Bíblia diz que Deus era com ele. E eu fico maravilhado em ver Deus deixar textos escritos como esses aqui, histórias como essa, para que sirva de lição para nossas vidas. Por quê? A história de Davi, ela é maravilhosa. Porém, a própria Bíblia vai afirmar que Davi não transgrediu contra Deus, senão no episódio de Betseba. O que Deus quer dizer com isso? Deus quer dizer com isso que a história de Davi poderia terminar diferente. Mas, em uma época em que os reis saíam para a guerra, Davi resolve ficar em casa. Davi resolve ficar no seu palácio. E desta sua decisão vai resultar em um pecado. O que eu vejo aqui? Eu vejo um Davi vencendo episódios que aparentemente seria difícil de conseguir essa proeza. Porém, eu vejo aqui um Davi que, embora tenha vencido o urso, vencido o leão, vencido gigantes, vencido a oposição do rei Saul, dos seus próprios irmãos, eu vejo Davi perdendo para a sua natureza humana. E é isso que eu gostaria de, nesse momento, falar com os irmãos. Nós estamos muitas vezes
preocupados, buscando grandes conquistas e nos esquecendo que a nossa natureza humana, ela luta para nos vencer. Paulo, ele chegou a pronunciar frases do tipo: o que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero, não devo, acabo fazendo. Então, nesse momento, eu quero deixar aqui uma reflexão para você, né? Já tirada para mim essa reflexão anteriormente, que o nosso cuidado não são apenas com os gigantes da vida, não são apenas com os ursos e os leões da vida. O nosso cuidado deve ser com a nossa natureza humana. A Bíblia diz que a carne, ela luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne. Irmãos, eu quero que você analise o grau de responsabilidade que nós temos em nos preocupar com a nossa natureza humana. Davi, ele vence grandes episódios, conquista grandes batalhas, mas perde para si mesmo. E às vezes estamos perdendo para nós mesmos, para a nossa natureza humana. Eu analisando, perguntando a Deus, qual foi a maior vitória de Davi? Foi quando matou o urso? Foi quando matou um gigante, matou um leão, conquistou a Israel, trouxe a arca da aliança, que havia tempos longe, 40 anos, longe do seu lugar de origem. Davi, ele trouxe a arca, mostrando alguém dependente de Deus. Mas, como já mencionei aqui, Davi, com todas essas qualidades, ele perdeu para a sua própria natureza. Perdeu para suas próprias vontades. Glória a Deus. E o que nós temos de reflexão nessa tarde? Qual foi a maior vitória de Davi? A maior vitória de Davi foi o dia em que Natã resolve, orientado por Deus, confrontar o rei Davi. Note que Davi confessa o pecado dele, mas precisou Deus levantar um profeta para confrontar Davi. E hoje nós vemos que os Davis da vida, eles não são confrontados. Alguns estão com seus pecados encobertos e não são confrontados. Não que Deus não mande, mas porque falta pessoas habilidosas como Natã. E nessa tarde, nesse momento, eu quero dizer para você que a tua maior vitória, a minha maior vitória, nunca será uma conquista a nível municipal, estadual ou até mesmo nacional. A nossa maior vitória é reconhecermos nossos pecados. Salomão, na sua sabedoria, vai dizer, Provérbios 28:3, o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E que neste momento você analise e tenha de Deus essa orientação, que a maior vitória é reconhecer os nossos próprios pecados. Porque Isaías disse que o pecado faz divisão entre nós e Deus. E nós entendemos pela Bíblia Sagrada que quando o ser humano se arrepende, a própria Bíblia afirma que há festa nos céus. Eu não encontrei na Bíblia nenhuma menção de festa por cantar, por pregar, por pastorear, ou por qualquer outra atividade ou prática que leve a Deus a dar uma festa nos céus. Mas, de forma figurada ou literal, a Bíblia diz que a alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Eu tenho a convicção de que em todas as batalhas de Davi o céu foi glorificado. Mas no dia que Davi reconhece diante de Natã que havia pecado, e no Salmo 51, ele se arrepende, chora, pede a Deus misericórdia e suplica para que Deus não tire dele
o Espírito Santo. Eu acredito que naquele momento houve festa nos céus. Fica aqui esta reflexão para você. Quer provocar uma festa nos céus? Vamos reconhecer os nossos erros. Reconhecendo nossos erros, com certeza haverá festa nos céus. Que Deus te abençoe. Quero fazer uma oração por você agora, pela sua casa, pela sua família, para que Deus em Cristo te conceda a vitória em tudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Deus, apresente esse amado ouvinte nas tuas mãos, para que através dessa oração o Senhor alcance essa família. Pai, venha dar força, venha dar graça, venha trazer a cura, a libertação, a transformação, quebrar os laços, os embaraços, repreender, meu Deus, tudo aquilo que não faz parte do teu projeto nesta vida. Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda para esta família, ajuda teu filho e tua filha, e dê grande vitória, não só hoje, mas todo sempre, em nome de Jesus. Até uma breve e próxima oportunidade. Deus te abençoe.